Olá, tudo bem com você? Nós estamos de volta com o projeto Camper artesanal no estilo Faça Você Mesmo, e hoje nós vamos falar sobre as caixas de água, caixa de água servida e potável. Essa caixa que você está vendo aí é a caixa de água servida, ela ficou com uma capacidade de 90 litros de água, foi feita com ACM de 4 milímetros e colada com silicone PU40. Também coloquei essas cantoneiras em volta para fazer um bom travamento. E agora essa caixa que você vai ver é a caixa de água potável. Ela ficou com uma capacidade de 180 litros de água, também foi feita com ACM de 4 milímetros e foi feito todo um reforço em volta com as cantoneiras. Agora que você já viu o resultado final desse trabalho que ficou muito bem feito, nós vamos ao projeto no computador para que você possa ver como fazer essas caixas d'água também para a sua camper artesanal ou para o seu motorhome artesanal. E nós vamos dar continuidade a esse projeto hoje, apresentando aqui um projeto para que você mesmo possa fazer a sua caixa de água potável e também a caixa de água servida. Nós sabemos que para trailer, camper e motorhome é importante que você tenha essas caixas para que você possa ter um armazenamento e aí em suas viagens, ao andar por aí, você tenha condições de ter um bom conforto tendo essas caixas de água, né? São caixas que geralmente quando você vai comprar, elas têm um valor agregado um pouco alto, né? A depender, no caso desse tamanho que eu quero fazer aqui, eu fui pesquisar no mercado, está mais de R$1.000, então eu pensei na possibilidade de fabricar a minha própria caixa e aí já aproveitar e compartilhar com vocês como é que eu estou fazendo esse projeto. Vocês podem perceber que aqui eu já tenho um desenho da caixa que eu quero fazer, né? E esse desenho eu estou fazendo em um programa que eu já falei para vocês anteriormente, que é o programa Aspire. Esse programa, ele é um programa que eu uso muito porque eu tenho uma CNC Router, então eu faço os projetos dentro desse programa Aspire e depois eu levo lá para ser cortado na CNC Router. Bom, eu gostaria de fazer uma observação aqui, porque embora eu esteja falando aqui sobre o programa Aspire, sobre máquina CNC Router, eu quero dizer para você que é totalmente possível fazer esse projeto sem usar nada desses recursos que nós estamos falando aqui. Eu só estou usando porque eu já tenho a máquina, né? Mas é possível fazer com uma tupia, é possível fazer com uma serra mármore e é também possível fazer com uma serra tico-tico, uma serra de bancada, porque é um projeto muito comum. No caso aqui eu vou mostrar para vocês logo adiante que nós vamos fazer alguns encaixes, né, para que a caixa fique um pouco mais tramada ali, mas não é necessário, pode fazer um corte reto e depois vir unindo ali com silicone PU, pode unir com fibra e pode fazer também com outros materiais, pode fazer com compensado naval, pode fazer também, enfim, com fibra, né? Mas nós vamos trazer aqui a ideia de como fazer na Router, porque eu já tenho a Router, mas você pode usar os recursos que você tem aí para poder desenvolver o seu projeto, tá bom? Tendo dito isto, vamos voltar aqui no projeto. Então hoje eu vou apresentar aqui esse projeto que nós estamos desenvolvendo para cortar lá e depois vou mostrar para vocês também o vídeo cortando o material, depois a gente unindo esse material e fazendo a transformação dele em uma caixa de água, nesse caso aqui vai ser uma caixa de água potável. Então sem mais enrolação, deixa eu falar para vocês como é simples fazer isso aqui. E eu estou dizendo que é simples não porque seja realmente de fato fácil, mas porque nós temos aqui uma grande opção de ter um site que nos ajuda a fazer esse tipo de caixa. Esse site chama-se MakerCase. Ele é um site americano e nele você tem a opção de escolher um modelo de caixa que você quer construir. Nesse caso você pode observar aqui que nós temos caixas simples, poligonais, temos caixas com cantos arredondados e também com divisórias aqui embaixo. Quando você entra no site, ele já vai traduzir o site para o português e isso facilita bastante. Então, no nosso caso, que queremos desenvolver aqui uma caixa para o trailer, que seria esse projeto aqui, nós vamos escolher aqui a opção de caixa simples. Então nós vamos clicar aqui nessa opção caixa simples. Ao clicar aqui, nós temos aqui já um modelo, né? Um modelo quadradinho aqui, os cantos dela são retos, né? Então ele fez aqui, cortou vários pedaços quadrados e encaixou um no outro para formar uma caixa. Mas não é isso que nós queremos, porque nós queremos uma caixa ali para o trailer que ela seja bem amarrada, que ela não corra risco de vazar águas, que ela tenha estrutura, inclusive se a pessoa quiser pisar em cima dela, que possa fazer isso. Então, por isso nós vamos escolher um modelo diferente aqui no site MakerCase. Em vez de escolhermos um modelo que
seja reto aqui, nós vamos colocar que ele vai ser um modelo com dedos. Então, vamos lá, vou explicar para vocês. A primeira coisa aqui é escolher que você quer o projeto em milímetros. Não vai ser em polegadas, coloca em milímetros. Aqui você vai colocar a largura. No caso dessa caixa que eu estou projetando, ela vai ter 1 metro de largura. Então, eu vou colocar aqui 1000 milímetros. Ela vai ter uma altura de 17 centímetros. Então, vou colocar aqui 170 milímetros. E ela vai ter uma profundidade de 1005 milímetros, que significa 1 metro e 5 centímetros. Então você percebe que quando eu coloco as medidas aqui, ele já vem aqui e me dá um modelo da caixa pronto aqui. Exatamente o tamanho, a altura, a profundidade que eu preciso. Aí aqui embaixo ele vai perguntar para mim o seguinte: qual material você vai usar? Quantos milímetros de espessura tem esse material? Digamos que você vai fazer com um ACM de 3 milímetros, então você vai colocar aqui 3 milímetros. Se vai fazer com MDF de 1 centímetro, então você vai colocar aqui 10 milímetros. No nosso caso, nós faremos aqui com um ACM de 4 milímetros. Então ele pode colocar aqui uma espessura personalizada. Eu coloco aqui que é 4 milímetros. Ele vem aqui e pede para que eu possa colocar qual que é essa espessura. Eu coloco 4 milímetros e então ele já está entendendo que o meu material tem 4 milímetros. Depois ele pergunta assim: você que está fazendo essa medida com a caixa aberta ou fechada? Você quer que tenha tampa a caixa ou você quer que ela fique aberta? No nosso caso, nós vamos deixar fechado, obviamente, né? E aí, depois de termos colocado tudo isso, nós vamos vir aqui e vamos escolher qual tipo de junção que nós queremos. Então tem a junção lisa, tem a junção em dedo e tem também a junção em T. Nós vamos escolher aqui essa dedo. Eu vou dar um zoom aqui para você entender como é que é a dedo. A dedo ela vai fazendo uns encaixes que na peça que vai na parte de cima, na parte de baixo, nas laterais, de forma que depois você vem e faça aquele encaixe, ela fique bem tramada ali, um material com o outro. E aí no caso, nós podemos colocar os dedos mais largos, um espaçamento maior entre um e outro. Aí você vai escolher dentro do seu projeto, quando você estiver fazendo, qual que é a distância que você quer para esses encaixes. Então, terminou de colocar aqui quantos dedos, agora você vai simplesmente vir aqui na parte que você vai baixar o esquema. Então, clica aqui e aí você vai ter já o esquema da caixa pronto, né? A parte do fundo, a parte de cima, a parte da direita, da esquerda, do fundo e da frente, né? Contando assim as laterais, fundo e frente, parte de baixo e parte de cima. Então aqui já tem o esquema pronto da caixa. Aí ele vem aqui e pergunta: você quer baixar esse projeto? Você coloca sim. No caso do Aspire, ele trabalha com a extensão DXF. Então você clica em baixar DXF, ele vai baixar esse arquivo para o seu computador e então você vai abrir. Foi exatamente o que eu fiz. Eu baixei o arquivo no meu computador, ele abriu o arquivo aqui para mim e aí eu comecei então a trabalhar os outros detalhes que eu quero. Então eu coloquei aqui na parte da entrada aqui, desse canto, uma entrada de água. Aqui eu vou colocar um respiro para essa água. Aqui eu vou colocar um local para um medidor de nível desse tanque, né, para que eu saiba quando a água está em quantidade mínima para que eu possa repor, e aqui nesse local vai ser uma saída da água. Então, esse seria o projeto. Ele é muito simples, né? O programa já dá ele pronto para a gente, para levar para a máquina para fazer o corte, e aí é muito simples. Depois você vem colocando aqui onde você quer que a máquina corte esse material de cima, por exemplo, para fazer esses buracos aqui na espessura que você precisa. E aí o Aspire tem essa facilidade que, por exemplo, aqui eu digo para ele: olha, eu quero que isso aqui tenha 50 milímetros. Então eu venho aqui e falo para o programa qual que é a medida que eu quero. Nesse caso aqui eu coloquei 50 milímetros e ele vai me dar aqui esse buraco para que eu possa fazer ali a entrada, também fazer a questão da entrada de ar e também do medidor e a saída de água aqui. Então é muito simples lidar com esse programa e também, obviamente, a Maker Case já faz o projeto para você só passando as medidas. E aí aqui nós vamos ter as peças, né, que nós vamos colocar para cortar lá na router. Observa aqui que nós temos uma peça que é uma das laterais, né? Se nós colocarmos aqui no programa, nós vamos ver que essa peça aqui ela está com 1 metro. Provavelmente, se essa está com 1 metro, essa aqui do lado vai estar com 1,5 m, né? Porque é aquela peça que é mais comprida um pouco, ela não é totalmente quadrada. E aí, se nós medirmos aqui a altura, nós vamos ver que a altura aqui está dando
17 centímetros, né? Então ele já deu para nós as peças prontas que nós só vamos colocar e cortar lá na Halter. No programa Aspire, não é esse o objetivo aqui do vídeo, né? Mas no programa Aspire, quando você quer cortar algo, você precisa fazer um percurso para esse algo que você quer cortar. Então nesse caso aqui, a gente clica aqui, tem uma lateral aqui que vai mostrar no programa o que é o tipo de corte que eu quero. Então vou escolher que eu quero que ele faça um corte, vou escolher a profundidade do material, vou escolher a fresa que eu quero usar e depois eu vou gerar um percurso. Depois que eu gerei aquele percurso ali no Aspire, eu mando que ele calcule esse material e aí ele vai gerar um arquivo que vou colocar no pendrive e levar no computador lá da Halter para que ela possa fazer o corte. Ela faz um corte totalmente perfeito e aí depois eu só venho e encaixo esse material e aí faço a junção ali com algum vé da calha, quem sabe com uma fibra, mas aí vai estar muito mais fácil porque o material já vai estar pronto nas medidas exatas que nós precisamos. Então aqui agora, já na parte prática, nós colocamos aqui o pendrive no programa da máquina e vamos começar então a fazer esse percurso. Vamos começar aí por essas laterais e agora é só vir aqui, dar o play e aí você já vai ver então a máquina Halter cortando esse material. Então você observa aí que a máquina ela vai fazer esse processo, né? Ela está finalizando essa primeira peça, ela vai fazer em todas as peças e então depois nós vamos ir fazendo a união dessas peças. Você pode ver aí que agora o material todo cortado, ele já está separado, né? E ele tem aí os materiais da lateral, da frente, da parte de trás, também do topo, do fundo. E tem também algumas guias de reforço, você vai compreender melhor quando eu mostrar as fotos dela montada. Agora nós vamos fazer a montagem, que é a união desse material e depois passar ali o V da calha e o silicone PU40. Agora depois de ter colocado as peças em cima de uma mesa, a gente vem aplicando então o silicone PU40 por toda a extensão. É necessário passar bastante silicone PU, para que ela não tenha problema de vazamento. Então você pode passar até 2 vezes, passar, esperar secar, depois vir com mais uma demão para garantir que vai ficar bem selado ali. Você está vendo aí então agora o resultado dela já montada, depois de ter aplicado o silicone, já secou. E agora nós vamos colocar silicone em todas essas bordas. Você está vendo aí essas travessas, né, para evitar que a água fique balançando. Depois que colocarmos o silicone, colocarmos a tampa, nós vamos ir fazendo o selamento com ela com as cantoneiras. Então agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês como ficou na Camper. Então aqui agora já é o resultado final. Vocês observem aí no fundo que eu fiz 2 tulhas, da mesma forma que eu fiz a caixa de água. Eu fiz aí essas tulhas, né? Uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Logo na sequência você está vendo aí as caixas de água. Essa marrom maior é a caixa de água potável. Essa outra mais escura é a caixa de água servida. Ficaram com 180 e 90 litros, né, respectivamente. Nós temos aí onde vão ser as entradas e saídas e eu também fiz ela de uma forma que nós possamos dar manutenção, ou seja, retirar essas caixas quando for necessário para dar manutenção. Observa que em cima delas eu já estou fazendo um estrado de metalon e depois em cima desse estrado eu vou colocar então o material que vai ser o tablado, de onde nós vamos então continuar a construção da Camper. Bom, nós vamos ficando por aqui. Quero te agradecer por ter ficado comigo aqui nesse vídeo até agora. Peço que se você gostou desse vídeo, que você deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas e se inscreva no nosso canal para que você possa receber os próximos vídeos. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco agora sobre a colocação do ACM, vamos falar também como fazemos a curvatura do ACM lá na alcova e aí você vai acompanhar com a gente os próximos passos. Até lá!